queridos alunos, mais uma vez juntos aqui, sempre uma alegria e um prazer para mim. Hoje nós vamos tratar de mais um trecho aí da filosofia renascentista. Hoje nós vamos falar brevemente sobre a filosofia de Giordano Bruno, tá bom? Vamos aí, Giordano Bruno. Giordano Bruno foi um monge italiano, famoso, aliás, né? Temos aí pelo menos uns 3 filmes acerca da história de Giordano Bruno. Eu gostaria de iniciar com essa frase que vocês estão aí acompanhando comigo no slide. Em cada homem, em cada indivíduo, contempla-se um mundo, um universo. Né? Então aqui nós já observamos de cara a natureza panteísta, né, de Giordano Bruno. Giordano Bruno, então, era aquele que via a presença de Deus, a existência de Deus, em tudo que existia, né? Em tudo. Deus estava em tudo, Deus era tudo, manifestava nas plantas, nas flores, né? O universo era propriamente a contemplação de Deus. Então, em cada homem, em cada indivíduo, contempla-se um mundo, um universo. Então, é a natureza panteísta do Giordano Bruno. E eu digo para vocês já no primeiro minuto aí da nossa aula, que é em razão dessa natureza panteísta, uma das grandes questões que levou Giordano Bruno a ser torturado e morto, queimado vivo, né? Numa fogueira em praça pública, tá? Então, ele era um monge italiano na ordem aí dos dominicanos, né? Dos irmãos dos padres dominicanos. Desde os 15 anos ele esteve interno, né? Num seminário e depois se transformou monge e seguiu a vida religiosa. Ele nasceu em 1548, ele dedicou-se ao estudo inicialmente da teologia de Santo Tomás de Aquino, a filosofia de Aristóteles, e entrou então para o seminário, tornando-se um membro então dessa academia, da famosa Academia Florentina, e aos 17 anos ele ingressou nessa ordem dos pregadores, né? Pregador, gente, não é aquele que prega o prego, tá? É aquele que prega a palavra, né? Que faz as pregações, que professa e que explica o evangelho, né? Então esse é um pregador, é aquele que faz palestra, é aquele que desenvolve seu ministério religioso através das pregações, né? Da explicação do evangelho, tá bom? Então você está vendo mais uma imagem aí, gente. Essa imagem demonstra mais uma vez a ligação de universo com a natureza panteísta de Giordano Bruno, né? Então ele adotou as ideias controversas na época, por exemplo, a negação de qualquer tipo de imagem religiosa que não fosse o crucifixo. Ele não era muito favorável a outras imagens a não ser o crucifixo de Jesus, né? E isso com certeza também gerou algum tipo de escândalo, né? Vamos assim dizer, né? Ele bateu de frente com uma concepção conservadora daqueles que professavam o cristianismo, o catolicismo naquele momento. Em 1575, pouco depois então de receber o seu doutorado em teologia, ele abandonou a ordem dos pregadores, né, dominicana, foi um grande defensor do conceito de infinito e de uma espécie de panteísmo, que é exatamente quando Deus está em tudo, Deus é tudo, né? Deus está nas plantas, nas flores, nas florestas, nos animais, né? Na cascata, na cachoeira, no mar, Deus está em tudo, Deus é tudo, né? Diferentemente daquela natureza professada ali, né, pelos cristãos naquele cenário. Então, para o Giordano Bruno, Deus era a inteligência, a vida por trás de tudo que existia no mundo, né? É a matéria formadora dos objetos e das expressões passiva de sua vontade. Então, ele vai dizer ali, olha, quando a gente vê essa flechinha que eu puxei para vocês do panteísmo aqui, né? Vocês vão perceber aqui, ó, a doutrina filosófica, né, caracterizada por uma extrema aproximação ou identificação total entre Deus e o universo, concebidos como realidade conexas com uma única realidade integrada. Então,
você vai perceber aqui essa natureza filosófica conjugada com a religiosidade, em que Deus seria o eixo, né, que equilibra todo esse universo. Deus está no próprio universo, ele compõe o próprio universo. E, portanto, tudo aquilo que deriva, que existe no universo, é a expressão e natureza do próprio Deus. Então, os animais, as plantas, a água, a lua, os astros, o ser humano, tudo isso contempla propriamente a figura e existência de Deus, tá? Giordano Bruno, então, ele era ilozoísta, né? O que é o ilozoísta, gente? Aquele que defende a ideia de que absolutamente tudo possui vida dentro de si, tudo. Os animais, as plantas, a natureza, né? Olha que bonita aí a árvore que equipara-se ao cabelo, né, da mulher, né? E a mulher que chora com a mão, com a terra nas mãos, né? Então você vê que o universo chora, o universo que está magoado com a ação humana de destruição, né? A ação de degradação ambiental e as lágrimas da mulher que segura o mundo nas mãos e que tem a natureza como cabelo, né? Então é muito bonito essa imagem, né, gente, traduzida no conceito panteísta, a ideia de ilozoísta, né, de ilozoísmo, que o Giordano Bruno também estabelecia, olha. Ele era panpsíquico. Opa, até eu engasguei, né, gente? Me desculpem aí. Panpsiquista, né? E a ideia do panpsiquismo vem exatamente daquele que acredita em tudo que tem alma, né? Tudo, a alma, a natureza, as plantas, as flores, os animais, a água, né? Tudo tem alma. Então, por esses ideais aí tão liberais em torno da religião, o Giordano Bruno acabou sendo aí um defensor dessa da unificação das religiões, né? A favor então de que Deus estava além de qualquer tipo de dogma ou de regra, né? Que não era a fundamentação do cristianismo, do catolicismo, do judaísmo ou mesmo do budismo, né? Todas as religiões deveriam ser fundidas numa só, exatamente porque a unificação das religiões significava essa alma grandiosa de Deus, né? Essa presença de Deus em tudo que existe, na natureza, nos seres, já que tudo possui alma, né, gente? Essa ideia extremamente grandiosa e até, por que não dizer bonita, né? Na visão do Giordano Bruno. Então, o infinito era para ele algo complexo, né? Muito complexo para a mente humana, já que os sentidos estão reservados aí a compreender apenas o que pode ser limitado pelo espaço, pelo tempo. E ele vai dizer que nós vamos muito além dos sentidos, né? Nós vamos muito mais além dessa essência, muito mais além daquilo que a nossa visão, que o nosso ouvido pode ver e escutar, né? Então, a essência grandiosa traduzida na natureza, no universo, portanto, uma demonstração do panteísmo, né, dentro da figura de fé do Giordano Bruno, por isso que ele largou, né, a ordem dos irmãos dominicanos, dos padres dominicanos, tá, gente? Então, segundo Giordano Bruno, o universo possuía essa mesma propriedade, o número de planetas seria então incalculável, né? A ideia do filósofo, então, era de que muito possivelmente existissem muitas terras com muitos messias por aí. E aí ele compra mais uma vez uma briga, né, gente, com a própria Igreja Católica, uma vez dele falar que existem outros messias, portanto Jesus não seria o único messias, né? O cristianismo não era aquele que teria a única resposta, a única verdade religiosa não estaria no cristianismo, né? Por isso que ele pede essa fusão de todas as religiões. E é por isso que, naturalmente, ele vai ser perseguido, né, gente, e morto, porque ele bateu de frente demais com aquilo que era o interesse, sobretudo da Igreja Católica, a fonte religiosa mais influente, né, e poderosa do momento. Naturalmente, por isso foi perseguido, né? Então, na estrada, né, o teólogo, ele peregrinou, ele viajou, ele deu aula em muitos lugares, ele desenvolveu essa teoria em muitas universidades, né? Ele, num determinado momento, ele se converteu ao calvinismo,
O calvinismo é aquele mentor e criador da ética protestante, né? Então foi para o protestantismo. Aí se decepcionou com o protestantismo porque viu que o protestantismo estava ligado ao projeto burguês de desenvolvimento do capitalismo e exploração da classe trabalhadora. Ele não concordou com isso e acabou também abandonando a religião aí calvinista, né, por considerá-la contrária à liberdade intelectual, uma vez que ela era extremamente rígida do ponto de vista da formatação do raciocínio e daquilo que o crente, né, aquele que professava o calvinismo, deveria acreditar e deveria também divulgar, né? Então ele abandona o calvinismo. Ele defende o conceito de que a verdade deve prevalecer sobre as vontades humanas, as crenças, inspirando, né, mais tarde aí os movimentos iluministas, né, o movimento iluminista com as suas concepções e correntes que nós já estudamos algumas e que nós ainda vamos estudar, né? Então, o Giordano Bruno escreveu uma frase significativa que eu gostaria que vocês pudessem acompanhar aí, né, do lado aqui comigo no slide, olha. Só os espíritos mais fracos é que pensam com a multidão, por ser ela a multidão, né? A verdade não é modificada pelas opiniões do vulgo, nem pela confirmação da maioria. Então ele está dizendo que não dá para a gente ficar estabelecendo padrões, né, de doutrinação ou mesmo de maioria. Ah, maioria sim, todo mundo pensa assim, todo mundo pensa assado, todo mundo vai ali, todo mundo está comigo, né? Então não existiria propriamente verdades absolutas e não poderia haver verdade que não é modificada pelas opiniões. Essas verdades não são modificadas por opiniões, né? Por conjecturas. Nós temos pessoas que lê meia página de livro que é dar aula para quem estuda 50 anos o tema, né? Nas redes sociais todo mundo se diz e pensa que é doutor, para ficar batendo boca, inclusive, com quem estuda doutrina há muito tempo, com quem estuda filosofia, com quem estuda sociologia há muito tempo, né? A gente tem que ir sempre com cautela, entendendo que tem pessoas que estão mais à frente da gente em alguns desses estudos. Não dá para a gente chegar com arrogância, né, já chutando o balde, dizendo que a gente tem a verdade porque leu meia página de um livro ou porque acredita que a gente tem a verdade absoluta, sobretudo sobre a fé, sobre a religiosidade, né? Então é com essa menção aí que o Giordano Bruno estabelece para nós um critério importante na sua caminhada. É por isso que aí no slide está na estrada, é exatamente aquilo que ele divulgava na sua trajetória peregrina, né, de doutrinação, né, de pregação, de levar a sua verdade, a sua filosofia, a sua palavra até as pessoas, tá bom? Então já entramos no cenário da condenação e de morte de Giordano Bruno. Nós temos aqui uma foto do filme, né? Retrata condições assim muito aproximadas do que realmente aconteceu. Então, após vários ataques em diferentes regiões, ele foi preso em Veneza pelo Santo Ofício, que era o órgão que julgava, né, a mando do Vaticano, da Igreja Católica. A pedido do Papa, então, ele foi entregue ao Tribunal da Santa Inquisição, condenado a 7 anos de prisão. Durante esse tempo, né, por não concordar em negar as próprias ideias, fazer aquilo que o Galileu Galilei fez, né? Não, volta atrás, vocês me desculpem, eu errei, né? Não, não é a Terra que, não é o Sol que está no centro, não, é a Terra. Quer dizer, o Galileu foi obrigado a desdizer, né, a se passar por mentiroso, e o Giordano Bruno não aceitou. Ele, assim como Nicolau Copérnico, foi até afim com aquilo que ele acreditava e acabou morto por essa razão, por essa convicção. E eu acredito que a gente tenha que aplaudir, né, a postura nobre do Giordano Bruno de morrer com as suas convicções, mas não abrir mão em razão do medo ou mesmo da covardia da morte, né? Então ele foi até o fim, defendendo as suas ideias, defendendo aquilo que para ele deveria ser a essência de Deus, e por isso ele acabou queimado, né, no dia 17 de fevereiro de 1600, tá certo? Então estamos aí, nós temos aí mais uma cena, né, do trágico episódio da tortura, da morte, né? Ele morreu queimado, né? O Giordano Bruno então foi a fogueira.
e ele vai dizer uma frase célebre, né, gente, que é ela que mais cai nos vestibulares. Ele vai falar, olha, a fogueira que incendeia é a mesma que ilumina, né? Então, o que que ele quer dizer? Ele está dizendo, olha, não pense que eles estão fazendo mal, né? Não vamos julgar e condenar esses que estão me julgando, né? Esse mesmo fogo que está me destruindo é o mesmo fogo que há de iluminar. Esse fogo é o fogo, né, que mais tarde ele está dizendo do próprio iluminismo, né? 200 anos depois, o movimento iluminista vai estar escancarando uma série de verdades que ele aqui defendeu, né? Então, o Giordano Bruno de fato foi nobre, né? Ele morreu em nome disso, e ele, quando fala a fogueira que incendeia é a fogueira que ilumina, ele está dizendo exatamente dessa postura de acreditar nesse fogo que destrói, mas é o fogo que funde, é o fogo que gera vida, é o fogo que mata as bactérias na hora de você esterilizar. Então ele fala, há duas vertentes, né, para o fogo, há duas vertentes para essa fogueira que hoje me queima, mas que também é o fogo que há de iluminar. E assim ele morreu, né? Então, seu pecado, declarar que a Terra não era o único planeta criado por Deus e dizer que poderia ter então outros messias além de Jesus Cristo, tá certo, gente? Nós chegamos então, né, ao fim dessa videoaula do Giordano Bruno. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês possam fazer os exercícios anexos a essa aula. Eu deixo aqui para vocês um abraço carinhoso e nós nos vemos em outra videoaula logo logo, tá bom? Um grande beijo, tudo de bom. Fiquem aí com Deus na protegidos, tá certo, gente? Um abração.